queria falar justamente mais agora, então, do cenário doméstico, né? Eu queria saber como que a Legacy está vendo a economia brasileira para esse ano, o cenário brasileiro para 2025, e citar aí que a gente viu, né, essa semana uma melhora, né, na Bolsa Brasileira e no câmbio, uma certa acalmada, mas até por eventos externos, né, que foram os dados aí de inflação americana. Você acha que o mercado local está já se assentando, se estabilizando um pouco mais, se acalmando, ou não? Ainda não dá para cantar vitória, ainda vai ter muita volatilidade pela frente. Longe de cantar vitória. Essa acalmada eu chamaria de volatilidade, na verdade. Tá. Essa melhora que a gente viu ontem, você viu uma melhora sincronizada em diversos papéis na Bolsa, nos ativos brasileiros. Hoje a gente já vê uma piora sincronizada em vários ativos brasileiros, né? Então... É só mais um dia, então. É só mais um dia, não, uma volatilidade. Tem um hiato, talvez, aqui de falta de notícia, o governo está meio parado, o Congresso está de férias, né? Então não acontece muita coisa, e aí o mercado, nesse ato, ele tem conseguido dar uma melhorada na volatilidade, porque as pessoas estão pessimistas, então, em geral, né, tem um consenso para ser pessimista, que um hiato de notícia faz com que o mercado, eventualmente, tenha uma melhorada, mas que qualquer faísca, qualquer fagulha, pode piorar de uma hora muito rápido, de uma hora para outra, né, na nossa visão. Por que isso, né? Essa que é a questão, assim. Se olhar primeiro o ponto da economia, depois a gente pode entrar na questão fiscal, né? O Brasil, ele vem crescendo bastante nos últimos anos, né? E a gente está com uma taxa de desemprego bastante baixa, né? E vimos convivendo com isso, né? Como a gente vinha fazendo um trabalho bem razoável, né, no Banco Central, de ancoragem das expectativas de inflação, a gente ainda conseguiu crescer durante algum tempo com a inflação subindo pouco, né? Mas no passado mais recente, com uma série de estímulos fiscais que a gente vem vendo da virada de governo para cá, né, da última eleição para cá, até estímulos fiscais no governo anterior, e muito estímulo fiscal no primeiro ano do governo, e sequências de estímulos e tal, a gente partindo de uma inflação, uma expectativa de inflação ancorada, a gente ainda conseguiu crescer com uma inflação ainda relativamente ok, né, ao redor dentro das bandas da meta, etc. Né, até, no final, a gente acabou ficando até acima da meta no ano passado. Mas, com a intensidade do crescimento, com a queda do desemprego, com a fortaleza no mercado de crédito, né, com a economia, né, você tem aí o salário de contratação muito superior ao salário de demissão, então as pessoas estão mudando de trabalho porque estão conseguindo achar salários mais altos em outras empresas, né? Então a economia encontra esse dinamismo, uma certa falta de mão de obra, porque também tem muita gente que está recebendo auxílio e não trabalha, ou está na informalidade, então tem uma carência de mão de obra formal. Tudo isso, né, vinha, né, caminhando na nossa economia e tem culminado mais recentemente com uma pressão na inflação, que é normal, né? Você vinha de um ambiente com a expectativa de inflação ancorada com inflação baixa, né? Você passou por um processo de alta de juros, a inflação acomodou, vamos trabalhando para ancorar as expectativas, você faz uma série de estímulos fiscais, né? Aí você começa a crescer, uma hora a inflação ela começa a aparecer, né? Ela começa a aparecer. E para piorar um pouco essa dinâmica de... A inflação já subiria por si só porque a economia está forte, né? Dado a dinâmica fiscal, né? Esse flerte que a gente tem em todos os momentos de testar os limites até onde a gente pode gastar, né? Seja mais emendas, mais gastos fiscais, mais auxílios, mais cortes de impostos, né? Com essa agenda que está sendo proposta, você vai testando e você, diante de uma situação que a economia já está muito dinâmica, a inflação já está começando a subir, você provoca um choque nas expectativas de inflação, né? Então a expectativa de inflação começa a subir junto com a alta da inflação. Então, aonde esse negócio vai parar, né? Então, mais ou menos a gente estava nessa dinâmica, onde a expectativa ia parar. O Banco Central começou um processo de aperto de juros para tentar conter essa alta dessa expectativa. Se tudo mais estivesse constante e normal, você subiria os juros, a inflação, a expectativa acalmaria, a inflação voltaria a cair. Só que as coisas não estão normais, né? A gente está com uma dívida muito grande, né? Crescendo aí com juros, que no Brasil, juro real elevado, que cresce aí da ordem a 5, 6 pontos percentuais por ano, né? Gera uma dinâmica da dívida e não tem nenhum contrapeso, nenhuma medida, nenhuma perspectiva de que desse aumento de 6 pontos percentuais ao ano, ele vai parar em algum momento. Então a gente vai inflação, a dívida rodando aqui ao redor de 80%, ela vai parar em 100% no futuro próximo, né, em poucos anos, que é um patamar que é muito preocupante. O Brasil já é um dos países mais endividados dos países emergentes, né? Isso vai gerando uma vulnerabilidade cada vez maior do país. Por isso que eu falei, qualquer fagulha aciona o modo de, o país está muito endividado, você quer dar dinheiro a um país endividado numa situação pior, né? Seja numa desaceleração, seja numa confusão política, seja
medidas fiscais desordenadas, né? Não quer. Então as coisas pioram muito rapidamente. Foi o que a gente viu no final do ano, né? Então o Brasil está numa situação, eu diria, de muita vulnerabilidade, né? Num cenário externo benigno, né? Que vinha se desenhando, né? Com inflação caindo, os bancos centrais cortando, etc. Tinha tudo para o país, né? Ter uma certa estabilidade, né? Mas num ambiente que você tem Treasury abrindo, voltando para 5%, o governo querendo fazer gastos adicionais, colocando mais lenha na fogueira, né? Se você for ver, o governo cometeu, acho, na minha visão, um grande erro, né? Ele tinha uma agenda, uma demanda por controle de gastos, né? E aí, na hora de fazer o controle de gastos, ele foi lá e veio com uma perspectiva de cortar impostos, né? E é uma medida que, apesar de você falar que vai ser com contrapesos e equilibrada... Ele disse que vai ser neutra do ponto de vista do ponto de vista fiscal, mas na verdade, quando você dá dinheiro para muita gente, né, que ganha menos e tira de gente que poupa, isso é uma medida inflacionária, num ambiente que você já está com a inflação e a economia aquecida. São pessoas que têm propensão a gastar, propensão né? a consumo maior do que da onde você está tirando o dinheiro, que são das empresas que ganham dinheiro, são dos investidores, da alta renda. Então você gera uma dinâmica de mais inflação. Então a gente entrou numa dinâmica, a inflação está subindo e ela vai ficar alta, porque a gente não sabe quando esse negócio vai parar. Porque a qualquer momento o governo vem com essa medida que vai ser inflacionária 12 meses, 18 meses à frente, né? Então, a gente na Legacy, né? Então, a nossa visão, resumidamente, é uma visão que a economia está crescendo, vai continuar crescendo menos esse ano, 2025, do que em 2024, mas ainda é um crescimento ainda bastante considerável, né? Ainda acima do potencial, ou seja, acima do potencial quer dizer o quê? Não é um crescimento que é um crescimento que continua pressionando a inflação, né? Com uma perspectiva, né, de uma inflação, na nossa visão, acima de 6% para esse ano. E a gente acha que a inflação no ano que vem, provavelmente ela vai estabilizar e vai continuar em 6%. É um ano pré-eleitoral. E no ano pré-eleitoral você segura um pouco dos preços administrados para fazer um certo populismo para a eleição. No ano de 27 você solta. Então, provavelmente em 27 a gente também vai ter inflação alta. Então, para eles, parece que ele vai conviver com inflação alta por uns 3 anos, né? Então, até que, salvo, né, uma mudança de postura, que a gente não consegue visualizar nesse momento, nem acreditar que possa acontecer, né? Então, assim, é um ambiente que o país está crescendo, vai crescer menos, mas continua crescendo. O mercado de trabalho super apertado, né? Continua apertado. O governo ainda imprimindo um ritmo forte no fiscal, né? Inflação sustentadamente alta, né? Então, você tem um ambiente que a inflação está subindo, estabilizando o patamar alto, com a economia começando a desacelerar. É um ambiente ruim para investimento. É o contrário dos Estados Unidos. Você está com a economia crescendo, né? E com a inflação caindo. Com o Banco Central podendo cortar os juros numa situação no qual a inflação está caindo e a economia crescendo, né? Então, um aumento de produtividade clássico, né? No Brasil, você tem está subindo os juros na hora que a economia está começando a frear, para poder, pelo menos, tentar controlar esse processo de expectativa de inflação. Se o Banco Central vai conseguir ou não, sozinho, a gente acha que é muito difícil o Banco Central conseguir. Precisaria de uma dose de responsabilidade, por parte do governo, do Congresso, né, também, obviamente, que o governo também não faz nada sozinho. Então, seria um pouco nessa linha. Você precisa ter uma mudança de mentalidade que a gente hoje, infelizmente, a gente não consegue acreditar e consegue visualizar.